Gente, shalom, graça e paz. Meus amados, pode se sentar? Consegue ficar comigo? Consegue? Gente, tudo bem? Eu estou feliz de estar aqui, feliz de estar com vocês. Ontem eu estava de manhã, ontem eu fui para Fuji, para Gifu. Às 4 da manhã tivemos um tempo de oração, só homens. E quando eu estava indo embora, eu vi as mulheres arrumando as mesas lá, as meninas, as líderes de lá. Elas iam ter um café da manhã lá. E elas iam tratar de discipulado. Aí eu sentei e comecei a brincar com o Tiago. Poxa, Tiago, eu cheguei aqui, tapete sujo, e etc. E agora as irmãs limparam tudo, então vamos fazer uma mesa aqui bonita. E você não me recebeu como mesa bonita. Aí ele falou assim, apóstolo, essa mesa frufru, né? Porque carioca sempre tem um... né? Eu falei, pois é, essa mesa frufru aqui é que é legal, eu vou ficar aqui. Aí eu fui ficando, e fui conversando e rindo com as irmãs. E aí, irmãos, elas falaram assim, apóstolo, dá uma palavrinha rapidinho aqui para nós. Isso era 9 horas da manhã, a gente terminou meio-dia essa conversa. E todas elas estavam chorando. E eu fiquei muito comovido. Fiquei muito mexido, porque tem algumas coisas que eu acho que eu não alcanço mais. Quando eu falo que eu não alcanço, é que você começa a viver a sua vida num ambiente e que os tipos de conversas são diferentes. Eu queria introduzir essa minha fala para vocês, porque eu vou falar um negócio aqui que tenho certeza que Deus vai falar com você. Mas eu queria que você prestasse atenção, porque eu vou contar algumas coisas, e se você não ficar comigo, você pode não entender o que eu quero falar. Amém? Então, hoje vai ser uma conversa, e eu tenho certeza que essa conversa vai te abençoar bastante. Fica comigo, tá? Porque a canção não me atrapalha, não, ela me ajuda. Tá bom? Escute bem. E aí eu comecei a ministrar, e eu comecei a falar de um assunto. Eu comecei a falar de unidade. E quando eu estava falando de unidade, eu estava falando assim, eu fiz uma pergunta. Vocês são unidas? E você sabe que o conceito de unidade é a mesma intensidade que eu sou com você, você é comigo. Unidade é isso. E aí, não existe um exemplo melhor de unidade do que casamento. Casamento é a maior expressão de unidade do ser humano. Todas as pessoas que têm problema de relacionamento, muitas delas desejam não casar. Mas os que gostam de relacionamento, buscam o casamento. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que nasci para ser sozinho. Eu não suporto solidão. Solidão é uma coisa horrível. Mas se você pegar a solidão e fizer disso como um drama ou uma expressão de carência, você pode entrar em buracos, você cair em abismo e você ter uma vida desgraçada. Porque você está fazendo de uma circunstância como uma arapuca para você mesmo. A palavra de Deus para nós é: assim como você me ama, ame o seu próximo. Amar alguém não é sentimento, é uma decisão. Estão comigo? Então, amar alguém é uma decisão. Você ama aquela pessoa. Dito isto, que casamento é a maior expressão de unidade, é que você passa a ser um com a pessoa. Da mesma medida que você
homem, você pode dizer assim, poxa, eu tenho uma esposa. A esposa pode dizer, poxa, eu tenho um marido. Inclusive, achei muito engraçado. Tem um negócio, de vez em quando passa uns vídeos no Facebook, não tem? Uns vídeos curtos. E aí um cara estava passando e viu uma menina muito bonita sentada na janela do trem. E estava frio. Aí ele fez assim, ó. Aí ficou embaçado, ele fez um coração. Não sei se você já viu esse videozinho. Aí a menina riu para ele e fez assim, ó. Aí ele olhou assim. Eu achei aquilo tão lindo. Eu assisti aquilo umas 20 vezes. Eu achei lindo demais. Porque a mulher estava ali exposta, né? E aí o rapaz faz uma expressão de amor muito legal, né? E ela pega a aliança assim, ó, e mostra para ele e fala assim, poxa, chegou tarde, né? Então, a expressão da aliança e do casamento é uma expressão de unidade. E foi essa expressão que Deus nos chamou. Deus nos ama tanto que Ele nos chamou para um casamento. Olha para você ver, o próprio Deus, Ele chama a unidade de casamento. E aí, Ele se coloca como noivo e nós como a noiva. E Ele nos chama para um casamento. Mas existe uma coisa, e aí é onde eu vou começar a conversar com vocês, chamado de como é que Deus ele pode se expressar no seu máximo a você, se esse retorno não é a mesma coisa. Então, eu quero muito de Deus. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um sobrenatural. Eu preciso que Deus descortina algo que está impedindo, que está parando. Mas, da mesma forma que Deus pode, de repente, mudar a circunstância, muitas vezes, aquilo que você espera, as sinalizações que você precisa fazer para Ele, você não faz. E aí você chora, como expressão de que, Senhor, está vendo meu choro? Eu preciso. Como nossas crianças fizeram conosco. Os nossos filhos, quem tem filhos aqui, ou quem sabe que alguém tem filho, ou você é tio, nunca teve, mas é tio, você sabe que o choro é a expressão da criança assim, me dá. E nós, debaixo de pressão do choro da criança, nós cedemos. Nós cedemos por causa do choro, não porque a criança está fazendo a coisa certa. Mas não é assim que funciona com Deus. Vocês estão comigo? Não é assim que funciona com Deus. E aí, eu quero aqui convidar você a abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido de Malaquias, e o irmão falou hoje, só que nós não vamos falar de dízimo e oferta, não. Vamos falar de uma história. Malaquias, capítulo 2, é a continuidade de uma história que está lá em Ruth, capítulo 4, verso 12 e 22. Mas eu não vou para lá agora. Eu quero só, aqui em Malaquias, capítulo 2, verso 10. E eu vou falar com vocês sobre uma conversa para um milagre. Meu assunto é uma conversa para um milagre. Está escrito assim. Todos acharam? Todos acharam? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Ele diz assim, ó. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um menino Deus, um mesmo Deus, desculpa? Por que agimos injustamente cada um contra o seu irmão, profanando a aliança dos pais? Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de deuses estranhos. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro, lembra que eu falei? Com gemidos de sorte, que ele não olha mais para a oferta, e nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, do qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher
da tua aliança. Amém? Pai, essa é a tua palavra, importa agora que eu diminua, que tu cresças. Senhor, fala o coração da tua igreja. Levanta-nos, meu Pai, nesse tempo, nessa geração, para que possamos tocar num grande e poderoso avivamento e possamos ver Ramamado cheio da tua glória, do conhecimento como as águas cobrem o mar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém. Todos digam amém. Diga assim para o teu irmão, uma conversa muda tudo. Diga mais uma vez assim para ele, uma conversa traz o extraordinário na tua direção. Se você não quer dizer para a pessoa que está da sua esquerda, fala para a pessoa da direita, uma conversa pode te destruir para sempre. Essa história conta... Quem aqui já ouviu falar de Jacó? Quem já ouviu falar de Judá? Inclusive agora na Premium Video está passando a história de Davi, viu gente? Assista. Quer assistir seriado bom? Assista. Jesus. Davi. Tantos outros aí, tantas coisas boas. Eu estou lá um dia, vendo a história de Jacó, na Record, acompanhando com a Bíblia. E aí teve um momento que conta a história de Judá, que ele estava na beira de um caminho e ele viu uma prostituta. Quando ele vê aquela prostituta, ele oferece um cabrito para ela, para dormir com ela. E ele não sabia que aquela menina ali era a menina prometida pelo pai, que teve um acordo com Jacó. A conversa foi assim: Jacó, eu tenho minha filha. E o pai de Tamara diz assim: eu tenho minha filha. O pai de Jacó falou assim: vamos fazer um acordo. A minha filha casa com teu filho. E ele disse assim: ok, eu concordo. Meu filho Judá casa com a tua filha. Estava tudo certo. Aquela conversa ali, estava tudo certo. Mas Judá não quis. Judá não quis. Ele não aceitou aquele acordo. E ele, sabendo daquele acordo, ele pega e casa com a mulher. Uma mulher, como diz a Bíblia? Uma mulher? Bom, como que diz a Bíblia? Uma mulher. O texto está escrito uma mulher estranha. Não é isso, gente? Volta lá no versículo 10. (11). Deus estrangeiro, ok. Mas era uma mulher, a minha Bíblia diz uma mulher estranha. O que é uma mulher estranha? Normalmente, quando a Bíblia fala de uma mulher estranha, é uma mulher que não adora o Deus de Israel. Deixa eu falar aqui para vocês, eu vou falar aqui, depois o pastor conserta em outro momento. Toda vez que você faz o caminho da sua própria escolha, sem, no mínimo, um conselho de um homem espiritual ou de um sacerdote, você faz o caminho para a morte. Por quê? Alianças erradas é condenação eterna. Ah, mas eu não conhecia Jesus naquela época. Ok, você não conhecia, você está aliançado, Deus vai fazer um milagre poderoso. Amém? Amém. O negócio é quando você sabe, porque nós estamos tratando de alguém que sabe. E aí, pela própria vontade de Judá, de não seguir o conselho do pai, ele casa com uma mulher estranha. E aí ele começa a ter muitos problemas dentro da sua casa. Essa é a realidade, ele tem muitos problemas dentro de casa. E quando ele tem problemas dentro de casa, ele fala assim: eu já sei o que é, eu desobedeci meu pai.
Eu já sei o que está acontecendo na minha casa, na minha família. Eu desobedeci meus pais. Ah, mas eu vou resolver isso. Aí um dos filhos dele, mais velho, ele pega a menina que foi prometida para ele e dá para o filho. O que acontece com o filho? Morre. Nunca tenta resolver o seu problema colocando outros na jogada. Por quê? Você vai condenar a pessoa. E a pessoa não sabe do mal que você está fazendo. Nós somos cristãos. Nós temos o Espírito Santo sobre nós. Nós temos Jesus sobre nossas vidas. E nós temos uma coisa muito poderosa que o Senhor nos deu. 66 livros para nos ensinar como viver nesse mundo e ter uma vida abençoada. Mas a questão é, esse livro, ele não é uma rota do qual eu quero viver. Então, se você não quer viver essa rota segundo a palavra de Deus, você vai ter sérios problemas. E muitos dos problemas que tem a sociedade é por falta do conhecer a palavra de Deus. O mundo perece porque não conhece a Deus. A falta de conhecimento tem feito as pessoas perecerem. Então, nós estamos falando de uma conversa aqui, onde o patriarca Jacó, o homem de Deus, aquele que teve uma experiência com Jesus, aquele que teve uma experiência dentro da sua casa, dentro da sua família, ele estava dizendo: meu filho, deixa eu te falar uma coisa, faz aqui, dentro dessa aliança, porque você vai se dar de bem. Ele não fez. E aí, como ele não fez, ele entrou na lei, que eu esqueci agora o nome da palavra, que se o filho morre, o próximo filho tem que assumir a esposa. Levirato, obrigado. Aí já não é mais a questão da experiência de Jacó, os princípios de Jacó que ensinou para a família do qual nasceu a nação Israel. Ele agora entra na lei. E aí ele tem que dar o próximo filho. O que acontece com esse filho? Ele morre. Porque a forma como ele está lidando com uma conversa do pai, do qual Deus ouviu. Guarde o que eu vou te dizer hoje. Toda a conversa que você tem, para qualquer direção que você for, Deus é testemunha desta conversa. Queridos, nunca se esqueça, uma conversa, ela muda as realidades, tanto do espírito, como da terra. Você pode ter uma conversa que vai descortinar, mas você pode ter uma conversa que vai te destruir. E nós temos aqui uma conversa de alguém falando de um futuro, porque você entende do que eu estou te dizendo. Judá é a tribo do qual, daqui a alguns anos, vai nascer o Messias. Você entende isso? O nascimento do Messias faz parte de uma aliança. E de onde sai o Messias? Da prostituta que estava no meio da estrada. Que não era prostituta. Era alguém que estava reivindicando aquilo que sempre lhe pertenceu. E que teve de fazer caminhos horríveis para poder ter o direito de viver e de cumprir o propósito de Deus, dela nascer o Messias. Eu quero falar com você. Tem 3 coisas que você não pode perder. Você não pode perder. E eu quero falar dessas 3 coisas para você hoje. A conversa que você tem com Deus precisa descortinar isso na sua vida hoje. A conversa que você tem com Deus, no momento que você confessou o seu nome, no momento que você confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, essa conversa, ele é testemunha. Então, 3 coisas aqui que é tão importante você entender. Porque o próprio Messias, o próprio Eterno, deixou para nós aqui como ensinamento. Primeiro,
Malaquias 2:10 a 15. Deus está mostrando a maneira como respondo a Ele, que se cumpra ou não a respeito de mim. Uma conversa, ela determina a ação de Deus na sua direção. Escute, irmãos. Eu tenho uma expectativa de Deus para Ramamados. E a minha oração é: Senhor, multiplique-os. Nos faz como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. Mas você já viu que pode ter uma conversa assim: poxa, a igreja é lá na montanha. É muito longe da minha casa. Bom, tem um irmão que veio aqui de Toyohashi. Eu vi ele aqui no reencontro, se derramando. Não é a distância que diz se é perto ou longe, mas aquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus colocou no teu coração vale muito mais daquilo que você gosta de fazer. Eu queria que você fizesse alguma coisa melhor que isso. Aquilo que Deus espera de mim vale muito mais do que aquilo que eu gosto de fazer. Tem lugares que Deus determinou para você. Tem lugares que Deus estabeleceu para você. Tem lugares que Deus falou assim: é aqui, meu filho, que eu vou levar você a ter um encontro poderoso. É aqui que eu vou transformar a tua casa, a tua família. É aqui que vai ter libertação. É aqui que vai ter a sinalização de uma visão poderosa. É aqui que eu vou descortinar a tua vida. É aqui que eu estou estabelecendo algo para você. Isso é uma conversa. Quantos lugares na Bíblia a gente percebe que a história mudou? O Jardim do Éden foi muito importante para nós. Foi ou não foi, irmãos? O Jardim do Éden foi importante ou não foi, irmãos? Foi ou não foi? Mas foi em que nível? Em que benefício você teve com o Jardim do Éden? Nenhum. A maior destruição da tua vida chama-se conforto. Todo mundo está falando isso. Mas pega a Bíblia. Olha o Jardim das Delícias. Éden quer dizer delícia. Olha o que Adão e Eva fez. Agora vamos ver o deserto. Está lá um homem com fome, com sede, e chega ainda o Satanás. Mas ali, minha irmã, foi ali que foi a nossa maior vitória. Sabe por quê? Porque ele respondeu assim: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está definido, ele já está resolvido, essa é a palavra, essa é a conversa, foi assim que ele determinou, vai ser assim, e a sua derrota está chegando. Não é a sua fraqueza, não é o seu deserto, mas é aquilo que você ouviu de Deus. Então, aquilo que Deus espera de mim vale mais do que eu gosto, daquilo que eu gosto de fazer. Se Judá tivesse obedecido no primeiro momento, nós não teríamos corrido risco. Não, mas ele não quis. Porque tem conversa que a gente não gosta. Tem pessoas que a gente não gosta. Tem relacionamentos que todo mundo está dizendo para você: é ruim, criatura. Não, mas eu quero. Ontem, nós passamos um maior sufoco aqui na igreja. Uma mulher foi para a estação para se matar. Estava dirigindo na estrada. O Eric me manda mensagem: apóstolo, pelo amor de Deus, ore agora. Eu estou aqui na estação, a mulher quer se jogar. Ela quer se matar.
E aí eu disse, Senhor, não sei se você já teve a experiência de conversar com alguém que quer se matar. Você já tiver essa experiência? É horrível. É horrível. Porque qualquer coisa que você falar fora essa pessoa, ela se mata mesmo. E sabe qual era o argumento dela? Ela disse assim, eu já criei a minha filha, eu já criei minhas filhas, eu já fiz tudo, elas não precisam mais de mim, e a minha vida não tem sentido, eu vou me matar. Tem pessoas aqui que têm falado isso, a minha vida não tem sentido. Para que viver? Sabe por que a sua vida não tem sentido? Porque Jesus ainda não se entrou no trono da tua vida e comandou a tua vida, governou a tua vida. A vida está sem sentido porque você manda nela. Mas o dia que Jesus sentar no trono, eu quero te dizer, a sua vida será uma vida abençoada, poderosa, de alegria, de prazer. Você vai vencer as guerras, você vai vencer as lutas, você vai vencer o tempo mau. Sabe por quê? Porque é Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda, é Ele que te faz prosperar. Foi essa palavra que o Senhor disse para Moisés e Ele escreveu na sua palavra. Dá essa sua vida para Jesus para você ver. Tudo vai ser diferente, tudo vai ser poderoso, tudo vai ser sobrenatural. É Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória eternamente. Amém. Aleluia. Por isso, uma conversa, o Eric conseguiu fazer com que a mulher retornasse. E ela aceitou Jesus ali naquele momento. E a palavra do pastor Eric foi, por favor, dá-me 1 ano da sua vida. 1 ano. Já que você quer jogar ela agora na linha do trem, dá para mim. Aceita Jesus. Uma conversa pode salvar. Uma conversa pode matar. E aí, a palavra de Deus diz assim, olha, Judá foi desleal. O que é a palavra desleal? A palavra desleal, ela significa aquele que trata a aliança como seus próprios interesses. Deslealdade é algo que nós estamos vivendo todo dia. Olha aqui para mim, um minutinho, assim, pupila com pupila. Por favor. Deslealdade está na moda hoje. Aliança, ela está ficando fora de moda. Porque a aliança custa. Ser fiel a alguém custa. A lealdade, o preço é muito alto. A lealdade, o preço é muito alto. Lealdade é algo que é só para quem nasceu de novo, gente. Você sabe por que os homens têm ciúme das mulheres? Porque o seu coração ainda não nasceu de novo. Da água do Espírito. Sabe por que as pessoas são inseguras? Porque elas não nasceu de novo. Não é regido pelo Espírito Santo. Esses dias eu cheguei ali eu estava em Fuji, fui pregar em Fuji, e pedi para a japonesa, por favor, American Coffee, please. Ela disse, hot? Yes. Ela deu um sorriso. E aí, vem aqui, por favor. Ela me deu o café, pegando nas minhas mãos. Pega a minha mão assim, com as duas mãos assim. Ela pegou assim, precisa dar um café desse jeito? Obrigado. E aí cara, será que eu fui cantado? Será que 55 anos, careca, pai de 3 crianças,
mais um pulguento, duas netinhas beisola. Passou um tempo, tinha me esquecido disso, fui lá de novo. Era ela fez a mesma coisa. E depois ela ficou me encarando. Ali, do ladinho da igreja. Aí eu falei para a Márcia. Márcia, a japonesa, deu em cima de mim. E ela disse assim... E aí, William? E aí? Falei, meu Deus do céu. Além de eu ter que ser leal, eu ainda sou achicolhado, achicalhado. A pessoa, pelo menos, mostrar pelo menos um pouquinho de ciúmes. Zero. Você sabe que não foi uma mulher da minha idade, foi uma novinha. Deixa eu falar uma coisa para vocês, homens, e para as mulheres. Isso que eu estou vivendo, não existe. Por que não existe? Porque na minha época, para ver alguma mulher nua, tinha que achar uma revista Playboy na rua. Hoje está no teu celular. Um cliquezinho, meio clique, ele aparece. Hoje não precisa de nada. Se esconder. Conversar com pessoas que você não deveria. Que você consegue ocultar. Esse dia eu estava vendo a própria Ape mostrando como se esconde os aplicativos de conversa. Seu marido pode ser um prostituto e você acha que ele é santo. Um adúltero e você acha que ele é santo. Um abusador, você acha que ele é santo. Ele consegue se esconder e consegue ter um estilo de vida que você acha que é. Porque os frutos do Espírito é uma coisa que não importa para você. O que é o fruto do Espírito? Primeiro, se você está escrevendo, o fruto do Espírito é quando você tem uma conversa com Deus de forma fervorosa. Quando você tem uma conversa com Deus fervorosa, quando você ora de forma fervorosa, quando você levanta para guerrear, para batalhar. Quando você tem aquela oração da madrugada, quando você pega a Bíblia e você começa a confrontar os demônios, lendo os textos da Bíblia. Eu me lembro muito, qualquer pássaro que voava lá em casa de noite, minha mãe já pegava o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é meu refúgio, e ainda que eu ando pela vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Minha mãe, qualquer vulto na casa... Salmo 91. Os demônios eram metralhados com o Salmo 91. Uma oração fervorosa. Segundo, uma vida de santidade. Santidade nos olhos. Santidade nas falas. Como é que você que é crente ainda xinga palavrão? Como? Quem fala palavrão chama demônios do abismo. Não cabe você xingar palavrão. Linguagens mundanas. Não dá para você. Terceiro, o estilo de vida onde todos olham para você e dizem assim, esse homem é de Deus, Deus é com ele. Que estilo de vida é essa? Irmão, pureza. Sua forma de andar tem que ter pureza. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão comigo, gente? Pureza.
Quarto, intimidade com Deus. Irmãos, tem pessoas que precisam ser íntimo de Deus. Intimidade está relacionado a você ter uma proximidade com a Bíblia e a revelação dela. Vocês estão comigo, gente? Amém. Quinto, o temor do Senhor. Irmão, uma pessoa que não tem temor de Deus, como é que a gente constrói alguma coisa com uma pessoa que não tem temor de Deus? Então, essas coisas você precisa ver. Os frutos do Espírito você precisa ver nessas pessoas. Tem pessoas que falam assim, fulano é bravo, fulano é calmo, fulano é lerdo. Gente, mas isso não atrapalha. Temperamento não atrapalha daquilo que você é em Deus. O que atrapalha é a falta do fruto do Espírito que precisa existir em você. Você é alguém que a gente tem que olhar e dizer assim, poxa, eu vejo Deus, eu vejo santidade, eu vejo compromisso, eu vejo que tudo que ele pega cresce. Quer ver uma coisa que diz quem você é como homem de Deus, uma mulher de Deus? É quando você, naquilo que você é hoje, você transmite para as pessoas. Sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria e nos confins da terra. O que Deus quer é aquilo que ele fez na sua vida, você passa a passar a falar para as outras pessoas. As pessoas começam a te seguir porque viu uma transformação na tua vida. Então elas querem onde você quer estar. Ela quer estar no ambiente que ela convida, que você convida, e ela quer ter uma experiência com Deus no encontro, assim como você também teve. Testemunha daquilo que Deus é na minha vida. Eu conheci o Matsumoto num momento muito difícil da vida dele. Muito difícil. Depois que o Matsumoto se converteu, eu nunca vi ele faltando um culto, nem doente. Porque o que Deus fez na vida dele, ele está testemunhando hoje na célula. Deus fez uma obra na minha vida. Eu já vi quantas coisas o Matsumoto já passou. Quantos momentos do Vale da Sombra da Morte ele passou. Mas ele agarrou em Deus. Eu conheci o Ricardo Notó e a Tati bem no comecinho do namoro deles. O Ricardo, naquela época, era feio. Ainda não melhorou nada, continua feio ainda. Mas eu lembro deles. Eu me lembro deles. Não tinha o Israel ainda. Eu me lembro. Eu lembro da história, eu lembro em tudo aquilo que eles fizeram. Por exemplo, eles não passaram no encontro. O primeiro encontro dele não foi aqui. Foi lá em Xiga. Eles saíram daqui para ter um encontro lá em Xiga. Olha para você ver como que Deus é. Podia ter feito aqui, não podia, irmãos? Mas Deus queria tratar eles lá. Lá num campo, lá, num lugar bem difícil. Mas foi lá que Deus fez a obra. Então, todo mundo espera o testemunho. Olha quem nós éramos. Você vê ali a Valentina tocando e adorando ao Senhor. Isso são os frutos que as pessoas buscam para acreditar naquele Deus que você diz que Ele é real e Ele é poderoso. Sabe como é que as pessoas vão acreditar no cristianismo que você diz que crê? Não é por aquilo que você sente, mas por aquilo que você crê e vive. Porque a fé, ela não é emocional. A fé, ela é? A fé é o quê, irmãos? A fé não é emocional. A fé é racional? A fé é o quê, gente? Uma decisão. Se tua boca confessares a Deus e o teu coração creres, você será alcançado. Então, para que eu possa ter fé, eu preciso decidir. Deuteronômio capítulo 30, ou é 29, ou é 28, ou é 27, eu sei lá. E está escrito assim, eu coloco diante de você bênção ou maldição, escolhe. 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 Esse caminho aqui ó, é morte, mas esse caminho aqui é vida.
Eu me lembro de uma cena lá naquele filme do Indiana Jones, que ele precisa achar o copo que Jesus tomou na última cena. Não sei se vocês lembram dessa cena. E aí tem várias taças lindas e maravilhosas. E aí já tinha outros corpos mortos naquela cena. Ele viu aqueles corpos. E aí Indiana Jones olha assim e fica procurando. Ele tem que salvar um amigo que tomou um tiro. E ele precisa achar o copo que Jesus bebeu a água. Gente, que cena extraordinária. Eu acho que esses caras, por algum momento, eles foram crentes. Tinha taças com rubi, tinha taças e tal, né? E a pessoa ficou assim, deve ser essa taça, é a mais bonita de todas que estão aqui. E aí ele viu ali, cheio de teia de aranha e tal, um copo simples, de madeira. Ele disse, aquele copo é de Jesus. Aí ele pega aquele copo, pega a água e dá, e a pessoa é sarada. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A vida que você quer de Deus, você precisa entender como Deus age para você tomar as decisões certas. Nós falamos de uma majestade de Deus. Isso é futuro, mas nós estamos falando da simplicidade do Evangelho. Jesus disse, o Evangelho é simples. As coisas são simples. O que você precisa fazer é anular a tua carne e viver o Evangelho. O Evangelho é simples. Eu quero te dizer, nessa simplicidade você vai ver coisas extraordinárias. É por isso que quando ele foi buscar os 12, ele foi buscar os 12 que não liam, que não escreviam, eram analfabetos, mas eles mudaram o mundo e a palavra que ficou nele chegou para nós 2000 anos depois. Deixa eu te falar, o Evangelho é simples, as pessoas são simples. Então venha para esse lado de cá, porque hoje nessa conversa Deus está te chamando para viver coisas extraordinárias. Nessa conversa de Jacó, nessa loucura de Judá, ele olha para ele. Judá, o que você fez? Você quer matar uma mulher que você engravidou? E aí a Bíblia diz que ele se arrepende. Olhem bem para mim, ele se arrepende. E naquele arrependimento, a Bíblia diz o quê? Lá que eu li lá o texto. Aquele arrependimento Deus não recebe. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Ainda, verso 13. Ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro, com gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta e nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Aqui, Jesus não tinha manifestado. Jesus não tinha se manifestado ainda. Mas quando Deus enviou seu Filho, Jesus, ele envia Jesus para conectar novamente essa barreira, ou essa ponte que estava quebrada, que Adão rompeu. Existia um acesso direto a Deus. Então, quando Adão peca, aquela ponte vira aqui um abismo. E Jesus é a conexão. Agora, fica aqui comigo numa coisa. Se o Eterno não aceita nem o choro, nem o gemido, porque tem aquele choro normal e tem o choro com gemido. Esses dias foi uma discípula conversar lá comigo e com o pastor Ricardo na minha sala, e ela chorava com gemido. Uma coisa é você chorar. Outra coisa é você chorar. Sentindo as dores. Então, o próprio Eterno está dizendo assim, nem o choro e nem o gemido. Nem o choro normal e nem o choro com dor. Eu vou aceitar. Porque você não quis aceitar a mulher da tua mocidade.
Pode me dar oferta, pode dar a melhor oferta, eu não vou aceitar. Aí Jesus vem. E essa ira de Deus, se a gente pode dizer, ela é solucionada. Então, quando você vai diante de Deus com choro e com gemido, o que acontece? Ele vem e te abraça. Agora, presta bem atenção no que eu vou te dizer, porque eu vou falar de uma coisa que está lá em Apocalipse. A Bíblia diz que nos últimos dias, o amor do muito se esfriará. Então, Deus dá Jesus para reconectar, para que o gemido e o choro traz você de volta ao perdão. Aí vem Satanás com as suas astúcias e faz com que você fique tão seco por dentro, tão seco, que você não tem amor a nada. O amor que a Bíblia diz é a falta de sensibilidade para a direção correta. É a falta de sensibilidade, de percepção do que Deus está nos direcionando. Essa canção que ele está fazendo no fundo é uma música da Juliane Souza. E ela fez a música em cima daquela mulher que ela ia ser apedrejada para cumprir a lei, porque ela foi pega em fornicação. E aí, Jesus está escrevendo no chão. E ali, ela merecia ser morta, mas Jesus já estava revelado. Fique comigo. Então, Jesus estava revelado, a ponte do acesso a Deus estava restaurada e ela estava pega no erro. Ela estava errada. E aí ela está ali chorando, pois daqui a um momento ela vai ser morta a pedradas. Jesus começa a escrever, eu não sei o que você pensa, vários teólogos já falaram várias coisas, mas eu não estou aqui para falar disso, mas ele está ali com o seu tempo, ouvindo e vendo aquelas pessoas que iam matar. Sabe quem ia matar? Eram os conhecedores da palavra de Deus. Nós não estamos falando de ímpio, não estamos falando de gente que nunca... Não, estamos falando de gente que conhece a Bíblia. Mas como eu disse, a Bíblia que estava escrito era a antiga aliança. Jesus veio para trazer algo novo. Não para descumprir o velho, mas para dar sentido ao velho. Porque o Velho Testamento, a antiga aliança, fala do Messias. Agora, o Messias, o verbo que se fez carne e habita em nós, o escrito que foi falado e prometido, e agora habita em nós, ele estava ali para ensinar como deveria ser. E aí ele pega aquela pedra e diz assim: se você não tem nenhum pecado, pode atirar a pedra. Entenda uma coisa, enquanto eu estou falando com você aqui, tem pessoas chorando. Que poder que eu tenho de fazer você chorar? Nenhum. Não estou falando nada de sentimento. Pelo contrário, eu estou falando ao teu espírito. E enquanto eu estou falando, a unção de Deus que está indo sobre a minha vida, para você, para quebrar o jugo, para romper fortalezas, para que você traga o seu entendimento de volta a essa conversa do que é importante para você hoje. E aí, naquela conversa, ele diz assim: atira. E aquelas pessoas olham aquelas simples palavras. E uma pedra atrás de outra vai caindo no chão. Eles foram embora. Aquela mulher continua chorando.
Eu vou dar a minha opinião daquela mulher. Vou dar a minha opinião. Se aquela mulher tivesse recebido pedrada, eu acho que ela teria sido mais aliviada do que ter que encarar o Cristo. Porque o que está acontecendo hoje, da falta do amor das pessoas, é que elas não têm coragem de encarar Cristo. Enquanto para algumas pessoas a igreja é religião, a igreja é um lugar de culto, a igreja é alguma coisa, sei lá. Tem pessoas que vêm aqui e querem encontrar o Cristo. Elas querem ouvir uma palavra que chegue no espírito, chega na sua alma, no seu entendimento e descortina. Então elas choram por quê? Porque é um confronto à verdade do Cristo que quer te perdoar, mesmo com todos os seus erros e as suas falhas. É muito difícil você encarar Cristo e você achar que você continua normal. Não fica. É por isso que alguns pais, algumas famílias, algumas pessoas dizem assim: poxa, você foi para a igreja, você ficou leso, ficou fanático, ficou louco. Quem é que conhece verdadeiramente o seu interior? Às vezes a pessoa vê o Fernando assim bonitinho, mas não sabe o que está aí dentro. Melhor ainda para fora, né? Eu profetizo. Só quem sabe de você é você mesmo. Eu estou aqui conversando com o Pedro, lá de Fuji. Um menino bonito, gente. Um menino bacana. Pedro, conversando com o Pedro. E tal. E aí entrou uma conversa ali, batendo martelo, botando porta. Aí eu falei: Pedro, conta essa história. Ih, apóstolo, melhor não contar não. Conta, meu filho. Apóstolo, eu era viciado em droga, fui traficante, Falei: para. Pelo amor de Deus, minha impressão está indo pro chinelo agora com você. Para. Como é que é? Traficante, maconheiro, fumava, cheirava, a desgraceira toda. E foi contando. E ele disse uma palavra assim: apóstolo, eu não prestava para nada. Aí o Gimoi deu uma risada, né? Porque também foi maconheiro. Ele disse assim: você não servia nem para estrume, nem para esterco, que ele falou. Aí eu dei uma risada. Nem para esterco, quer dizer, esterco ainda serve para alguma coisa. É cocô, mas serve. Ele falou: nem para esterco você servia. E aí eu olhei aquilo. Meu Deus. Agora o menino é do altar. Agora ele adora, agora ele canta, aí ele serve nos encontros, é feliz, levanta às 4 horas da manhã, toda quinta-feira, pode ir lá, ele está lá, toda semana, na quinta-feira, 4 da manhã, clamando pela igreja, que está lá com 20 pessoas, amando a igreja, servindo a igreja, está lá sábado, pediu para o chefe: olha, eu todo sábado agora eu não vou poder vir. Tomou uma decisão por ele, mas ele nem perguntou nada. Está lá com uma guerra terrível, não perguntou nada. Sabe por quê? Porque Jesus fez uma obra tão poderosa dentro dele, que ele falou assim: como ele pega alguém que não presta para nada, nem para esterco, e faz de mim uma pessoa do seu altar. Então, quando as pessoas falam assim que você é fanático, você diz assim: senta aqui que eu vou te contar quem eu era, que você nunca soube. Eu duvido se alguém vai dizer para você assim: você é fanático, vai dizer assim: pelo amor de Deus, não deixe de ir para essa igreja não. Porque você não tem coragem de dizer quem você era. E Jesus nunca jogou uma pedra em você e disse assim: eu te amei, eu te abracei, fica comigo. Começa a dizer quem você era. Não, diz aquelas coisas que elas nunca sonharam e não tem ideia. Vou te dizer uma coisa tua. Nunca se esqueça do que eu vou te dizer, meu filho. Nunca esqueça do que eu vou te dizer. Não deixe Jesus por nada. Não deixe Jesus por nada. Casa limpa é o que o diabo mais gosta. Mas lembre-se do que Jesus fez na sua vida. Nunca permita uma brecha de vacilo.
Porque tem tantas pessoas que desejou o teu mal. Tem tantas pessoas que fizeram promessa para a sua morte. Que você não imagina. Porque enquanto você não vê maldade nas pessoas, por aquilo que você é, as pessoas tentou te destruir sem você saber. Porque esse é o mundo que você vive. E agora que você é crente, que você carrega a Bíblia, dá um nó na cabeça das pessoas. Quanto mais as pessoas torcem pela tua desgraça, mais você se torna uma pessoa próspera e abençoada. Dá um nó na cabeça das pessoas. Eu já contei para vocês que um dia eu estava saindo da minha quadra, indo para outra, eu tinha que atravessar uma parte de terra. Eu estava saindo da minha quadra, 30 indo para 32. Aí eu passo, está lá uma galinha morta, uma cachaça, uma farofa. E eu falo, não, fizeram uma macumba aqui. Quando eu olhei de perto assim, estava lá a minha foto. Eu já contei isso aqui, não já? Já contei sim. Está a minha foto. O meu pai teve uma amante. E essa amante queria me matar. E ela era macumbeira. Essa mulher tentou me matar de várias vezes. Algumas vezes Deus até me mostrou. Deve dar um nó na cabeça dessa mulher toda vez que ela me vê em algum país, alguma nação, em algum lugar, vestido como eu estou. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel. E ele fez coisa na minha vida que dá um nó na cabeça dos meus inimigos. Assim será na sua vida. Todos aqueles que fizeram algo contra você, é um nó na cabeça deles. Sabe por quê? Toda vez que joga pedra, você cresce mais. Você fica melhor. Você fica mais abençoado. Você fica mais lindo. Você fica mais próspero. Você fica mais saudável. Assim é aqueles que são de Deus e que confessam o seu nome, Jesus Cristo. É um nó na cabeça das pessoas. Quem você era, foi. Quem você é o que diz. Por isso, Nicole, nunca entrega o que é mais precioso que você tem. Sabe o que é o mais precioso que você tem? A sua mão. Para alguém que o seu pai não abençoa, que a sua mãe não abençoa. Por quê? O Senhor é testemunha da conversa do seu pai e da sua mãe. Não é o que eu quero fazer, mas é aquilo que Deus espera de mim. Nicolas? Nunca. Vocês não sabem, mas eu tenho conversa com seu pai. E Deus vê. Assim você, assim você, assim você. Assim você. Essa conversa, ela está acontecendo no mundo espiritual agora. O mundo espiritual, ele está aberto. Então tem uma conversa lá. Já procurou saber o que Deus está falando de você? A vida do temor é isso. Existe uma conversa no mundo do espírito. Você sabia que houve uma conversa e Deus falou assim, eu quero a Tatiane. A parte notória é que não sei se Deus conversou sobre isso. Mas é uma conversa no mundo do espírito. E ele disse assim, eu quero a Carol. Eu quero a Leia. Eu quero o Rogério. Então quando Deus, ele tem essa conversa, na eternidade, ele fala assim, eu quero a Tamara. Estou falando de você hoje. Eu quero a Tamara. E da Tamara vai sair o Messias. Então os céus estão tendo uma conversa agora a seu respeito. Está falando de você, criatura. E como que você reage? Hoje eu não vou no culto. Hoje eu não vou fazer célula. Hoje eu não quero discipulado. O pastor me chamou para isso, não vou.
Hoje eu não vou ser santo, hoje eu não vou levantar 4 da manhã, hoje eu não quero nada. Aí, passa uns dias, você ainda continua não querendo. Aí você deixa o instrumento da igreja. Você deixa de pregar, você deixa de ministrar, você deixa de tocar. Você deixa de se alegrar. Aí você não se alegra mais com os irmãos, você não conversa, você não senta. Mas tem uma conversa no Espírito. Você não é um acidente. Ele quis você, você nasceu. Dentro de 250 milhões de possibilidades, ele te quis. E aí, nessa conversa que ele te quis, como é que é a sua reação diante da grandeza daquele que vive para sempre? Tem alguém nesse exato momento agora, que está em alguma situação, Deus vai conectar você com essa pessoa. E Ele vai conectar você com essa pessoa. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter uma transformação tão poderosa, que essas pessoas, ela vai ficar tão impactada. E aí, essa pessoa vai se transformar em algo bombástico no mundo do inferno. O inferno te odeia por causa das suas próximas ações. Você sabe o que é você ser odiado pelo futuro? É por isso que Hollywood fez lá De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro não, é o Exterminador do Futuro. O cara tem que vir do futuro para matar quem vai dar problema para ele. Meu irmão, você é o exterminador do futuro que está na Bíblia. Você vai exterminar aquilo que o diabo já sabe, que você é um problema para ele. Daqui uns dias você está entendendo? Meu Deus do céu, se você é essa pessoa que eu estou falando, faça alguma coisa. É eu mesmo. Jesus pode contar comigo, porque eu faço parte do exército que vai vencer Satanás e os seus demônios. Isso é fantástico. Fantástico. Eu estou aqui tentando ganhar as pessoas. Ganhando as pessoas com bobó, irmã. Eu já fiz vaca atolada lá em cá para fazer célula. Para as pessoas irem na minha célula. Ninguém ia na minha célula. Quando eu comecei minha célula lá em Churrama. Ô, irmãos, ninguém ia. Um dia eu fui fazer célula na casa do irmão, cheio de lata de cerveja. Eles tudo bêbado. Tudo bêbado, os caras tudo bêbado. Tuan, os caras tinham bebido a noite toda, os olhos vermelhos, tinha fumado maconha. Aí eu chego lá, eles me chamavam de Bobo Sapo, porque a gente trabalhava junto lá. Ele falava assim: Bobo Sapo, a gente tá bêbado, cara. Mas se você falar de Jesus, não, eu quero falar, porque eu não tenho ninguém para falar. Eu não consigo, ninguém vai na minha célula. Ninguém vai. Não, pode falar aí, Bobo Sapo, pode falar aí. E eles lá, tudo, baixou o som lá. E aí eu comecei, peguei aqui minha Bíblia. E vamos fazer uma oração. Pode fazer, Bobo Sapo. Só não vou fechar muito o olho, porque senão eu não consigo ficar em pé. Pode ficar de olho aberto mesmo, tá bom. Pai, em nome de Jesus, essa é a minha célula. Desde mim falando, mas Deus, como é justo. Eu doido para pregar, tenho que pregar para bêbado. É injusto, eu estou aqui para servir. Eu quero multidão, eu quero povão. Bora, Jesus. Dai-me. Aí uma voz falando assim: é isso que você precisa para começar um avivamento. Aí eu fui pregar. Preguei uma palavra poderosa. Não me lembro nenhuma palavra que eu disse. Fiz um apelo. Quem quer aceitar Jesus aqui? E estava lá um menino, Sinésio, Batata, Robson, e tinha um outro menino doidinho lá. 4. E aí eu preguei a palavra, ministrei a palavra. Vem à frente aceitar Jesus. Porque eu tenho essas coisas até hoje. Vem à frente. Vem na frente. E eles vieram à frente aceitaram Jesus, chorando. Um foi na frente com a garrafa, com a latinha de cerveja.
Meu Deus, tem misericórdia de mim. Estou falando sério. Eles vieram à frente, aceitaram Jesus. E aí eu fiquei assim. Eu ganhei 4 vidas hoje. Meu irmão, eu fui para casa no sapatinho, irmãos. Eu ganhei 4 pessoas para Jesus. E depois que eles não estavam mais bêbados, eles falaram para mim assim: sabe, eu não sei o que eu fiz, mas algo mudou dentro de mim. Mas uns dias depois, um deles se transformou em uma ovelha minha e foi meu ministro de louvor muitos anos. O outro me ajudou a pintar a igreja, ficou minha ovelha há muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Por aqueles ali que foi semente, a sola transformou no que é hoje. Que ainda a gente não está no ápice ainda do ministério. Porque eu creio num estádio lotado e as pessoas gritando: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tanto em português, japonês, inglês, eles vão gritar. E já tem pastores falando assim: William, eu tive um sonho que nós estávamos no estádio. Eu falei: eita, é de Deus. Vai confirmando, Jesus. Mas o futuro que eu estou vivendo foi de uma célula de bêbados. O diabo discerniu isso. Ele percebeu isso. E o que ele quer fazer? Parar você. Porque tem uma conversa no inferno que fala de você. O inferno conversa. Os demônios, eles falam de você. E tem uma trama do inferno contra você. E aí, tem coisas que estão mudando em você e você não percebe. Sabe por que você não percebe? Porque o Espírito já não governa mais. O que governa é a sua carne. Satanás se alimenta de carne. Olhem para mim, por favor. Eu estou terminando, gente. Está chato, não está? Mas um minutinho, por favor. A Bíblia diz que quando Eva peca, foi por causa da serpente. E a Bíblia diz assim: agora, serpente, você, Satanás, eu te condeno a você rastejar na terra e comer poeira todos os dias. E você, homem, que eu te entreguei um jardim, agora eu te dou um campo cheio de abrolhos e espinhos, para que você capine, para que você tire, para você plantar semente, para depois vir um fruto. Agora, tudo o que você quer tem um preço. Mas fica comigo agora na serpente. Qual foi a condenação dela? Comeu o quê? E você veio da onde? Você veio da onde? Quem que a serpente procura todos os dias para matar? Em Eclesiastes está escrito assim: se você romper um muro, uma serpente lhe pegará, ou morderá. Então, o inferno trama para pegar você. E os céus planejou a sua vida, uma vida abençoada. Então, se tem uma conversa no inferno, se tem uma conversa nos céus, qualquer conversa que você vai ficar? Com que palavra que você fica? Eu recebi uma palavra essa semana, Salmo 92. Olha o que está escrito em Salmo 92. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão maravilhado, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, meu Deus. Que coisa maravilhosa. Salmo 92, olha o que está escrito. Ele diz assim, ó: bom é louvar o Senhor e cantar louvores do teu nome, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade.
sobre um instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus peitos e exultai nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Homem brutal não conhece, nem louco entende isso. Quando o ímpio crescer com a erva, quando florescem todos os que praticam iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, é o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Porém, tu exaltarás o meu poder, como boi selvagem serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Irmão, ainda na velhice vai dar frutos. Foi muito poderoso para mim. Foi muito poderoso. Então deixa eu te falar uma coisa, tem uma palavra de Deus para você. Tem um título da sua história que Deus já estabeleceu. O que você precisa? E aqui eu termino. Você precisa definir qual é o lado da história que você vai viver. Que lado da conversa que você vai viver? Você vai viver a história do que Deus planejou para você? Ou o lado da história que conta a história de tristeza a seu respeito? Vocês sabem, eu gosto muito de filmes americanos. Eu vou dizer por que eu gosto de filme americano. Porque tem que, no final, o mal perder. O mal tem que perder. Agora estão fazendo filmes e seriados onde o mal perpetua. Como? Então, o mal vai perpetuar para aqueles que são ruins. Mas aqueles que temem a Deus viverão a justiça daquele que vive para sempre. Então, qual é a sua história? Qual é o final da sua história? Quando eu saio daqui, depois que eu prego na segunda-feira, quando eu acordo, eu sento na minha mesa, eu tomo meu café, eu sento com a Márcia, olho para ela, vejo os cabelos brancos dela. E aí ela fala assim para mim, William, às vezes, William, a Manu vai vir aqui em casa. Aí a Manu chega lá em casa. Aí ela me abraça, ela corre, ela apronta, ela pula, ela desce, ela sei o quê e tal. Aí eu olho para trás. Eu olho para trás e me vejo ainda lá, passando na rua, lá de Brasília do Guará, olhando para a Márcia e querendo conversar com ela para casar com ela. Agora eu já estou vendo o fruto do casamento, o fruto dos filhos que cresceram, e agora está vindo uma geração. Eu falo, qual é a história dessa criança? Eu quero dizer uma coisa para você, eu termino aqui, eu prometo. Não é como começou, mas é como vai terminar. Não importa o passado. Você se arrependeu? Não importa o que foi. Você se arrependeu? Não importa como foi, o quase, o que desistiu, o que deixou. Não. O que importa é como vai terminar. Aí Judá se junta àquela mulher novamente.
E ele não tem mais nenhum tipo de relação com ela. Mas nasce aquela criança. Aquela criança que nasce vira o pai de Davi. Nasce o rei de Israel. E aí, o Eterno fala assim: o teu trono nunca terá fim. Aí o Messias aparece. De onde que ele é? Da tribo de Judá. E aí, o cego, oh meu Deus do céu, eu quero parar, mas não consigo. O cego grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh meu Deus, você sabe o que é mais lindo na Bíblia? É que tem pessoas que não têm condição nenhuma, interpreta a Bíblia. Mas tem pessoas que têm tudo e não conseguem entender uma vírgula da Bíblia. O cego grita: Jesus, filho de Davi. Ah, meu Deus. É para isso que eu estou aqui com você hoje. Trazer o seu entendimento de uma conversa, de uma promessa que você tem. Você tem uma promessa de Deus. Uma história sua vai ser uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Não se afaste dessa lei, mas nela medita de dia e de noite. Você será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Na sua estação, você vai ver os frutos, as suas folhas nunca cairão. E em tudo o que você fizer, você vai prosperar. Salmo capítulo 1. Não tenha medo. Tenha medo. O Senhor te diz: eu pego pela tua mão direita, eu te seguro. Não temas. Ele está te sustentando. Não tire os seus olhos dele. Nem para a direita, nem para a esquerda. Tem pessoas que vão soltar bombinhas ao seu lado. Não se assuste com os barulhos. Olhe para ele. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas. Ele está lá com você. O ruim da tempestade é que a gente às vezes não consegue ver nas nuvens quem está perto da gente. Olha direitinho, você vai ver Jesus lá com você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. A sua oração é: Senhor, quem eu sou? Qual foi a conversa que o Senhor teve e o Senhor me quis? Para onde eu vou? O que vai ser de mim? Porque a minha história também começou ruim. A minha história começou ruim. A minha vida até aqui foi ruim. Queria pedir que os líderes me ajudassem em oração. Tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu não compreendo, tem coisas que eu não sei. Tem coisas que a minha vida